Olá pessoal, aqui é o professor Renato, especialista em Química e Agricultor, e esse é o canal Química na Roça. Então pessoal, no vídeo de hoje estarei falando aí os dois melhores adubos para você estar fazendo as adubações de cobertura no milho e por que, ao meu ver, esses são os dois melhores adubos para você estar fazendo as adubações de cobertura do milho. Esse é o conteúdo do vídeo de hoje. Caso você goste do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Sua inscrição é fundamental para o crescimento do canal, então não deixe de se inscrever. Tem muita coisa bacana aí no canal da agricultura no geral. Então já ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. E vamos ao vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre o porquê, a meu ver, o NPK, eu estarei mostrando para vocês já ali, ele é o melhor adubo para você estar fazendo a cobertura do milho em conjunto, com a ureia. Pessoal, então aqui tem a ureia, já está aqui no ponto, porque como eu sempre deixo claro nos vídeos, tenha todos os insumos já comprados, prontos, para você fazer as aplicações assim que o milho necessitar. O milho ali como está novo, mas logo mais vai necessitar de ureia. E aqui tem um NPK. Esse aqui é o 151518, NPK que eu estarei utilizando para a primeira adubação aqui do milho. Para a terceira adubação eu estarei comprando logo mais. Como não vou fazer agora, vai ser algo mais futuramente aí, então ainda tem tempo. Mas porque, ao meu ver, o NPK, como vocês podem ver aqui, é o melhor adubo para o milho para você estar utilizando em conjunto para fazer as adubações de cobertura com a ureia. Pessoal, primeiro ponto, o NPK eu prefiro bastante ele porque ele é uma mistura. Então, para você fazer essa formulação de NPK, as formulações de NPK, você vai utilizar vários adubos. Dentre esses adubos vai estar a própria ureia, Então, a ureia, vai estar o SAN, vai estar, que é o sulfato de amônio, vai estar o MAP, muitas das vezes o DAP, o cloreto de potássio. Então, dependendo aí, vai ter vários adubos aí. Então, normalmente por isso eu gosto bastante de utilizar o NPK para fazer as adubações do milho. Então, aqui é o 151518. Então, é aquela coisa, pessoal. Imagina o seguinte: a planta aqui está com 5 dias de nascida, está dessa forma aí. Não foi feita nenhuma adubação, nem na fundação e nem adubação de cobertura. Porque normalmente eu gosto bastante do NPK. O NPK, ele é um adubo, concentrado. Então imagina o seguinte: o milho, como não foi feita fundação aqui, ele vai necessitar bastante de fósforo, porque nessa fase inicial a planta ela está começando a liberar aí as suas raízes, se estabelecer no solo, conhecendo aí onde ela está, para depois ela começar a alongar. Então, primeira fase aí, ela vai gostar bastante, de desenvolver suas raízes. Então, na primeira fase aí, ela vai desenvolver suas raízes, e para isso ela precisa de fósforo. Então, o NPK, quando você utiliza um NPK, além de você estar fornecendo para a planta fósforo, você fornece também nitrogênio e potássio. Então, o nitrogênio vai dar vigor à planta, Então, a questão da molécula ali então vai estar ali na questão da clorofila, nas proteínas, aminoácidos, daí vai. Então vai dar vigor à planta, a planta vai ficar verdinha, forte. O fósforo vai fazer crescer bastante essa questão das raízes, principalmente, terá outras funções. E o potássio, ele é fundamental também, porque não adianta você fornecer nitrogênio se você não fornece potássio. Pois é aquela coisa, apenas o nitrogênio sem ter potássio no solo vai dar trabalho para a planta absorver aí esse nitrogênio, porque ambos estão correlacionados. Então assim, o potássio, uma de suas funções, além da questão de enchimento de grãos, questão de translocação de amido, uma de suas funções é a abertura e fechamento dos estômatos. Esses estômatos são furos que tem na planta, buracos que tem na folha da planta, e a partir daí que fica responsável pela questão da fotossíntese, questão, por exemplo,
entrada de nutriente, entrada de água pelas folhas, questão de transpiração e daí vai. Então, o potássio é fundamental e a correlação dele e nitrogênio estão, né, interligadas. Então, para uma primeira adubação, você pode me dizer, Renato, eu posso fazer uma aplicação com o MAP ou o DAP. Você pode fazer, vai fornecer nitrogênio e principalmente aí fósforo. Mas e se o seu solo for pobre em potássio? Será que a planta vai responder da melhor forma possível? A tendência é que não, já que a correlação nitrogênio e potássio, né, tem que estar ali, né, bacana. Então tem que ter uma quantidade de potássio para, né, a quantidade de nitrogênio aí máxima seja absorvida pela planta também. Então estão, né, correlacionados. Então por isso é interessante que você entre com a aplicação de NPK em uma primeira adubação. Nesse caso, como vocês viram ali, eu estou com 15, 15, 18 para fazer a primeira aplicação. Então, além da correlação nitrogênio e potássio está boa, a de fósforo também está com uma boa quantidade. Então, imagine o seguinte, né? Você fez essa primeira adubação no seu milho aí, né? Você forneceu nitrogênio, fósforo e potássio. A próxima é a ureia, como vocês viram também, né? Já está prontinha ali. A ureia, ela vai fornecer em torno de 45 ou 46% de nitrogênio aí, dependendo do fabricante, para a planta. É claro que uma parte vai ser volatilizada. É praticamente impossível aí, né, 100%, né, você aplicando, né, em cobertura, né? Pode acontecer, pode, mas não é o que acontece normalmente. Então, normalmente uma parte vai ser volatilizada. Mas por ter bastante nitrogênio, e o nitrogênio vai dar vigor, vai participar ali da questão da clorofila, fotossíntese, proteína, né, da planta, aminoácidos, ácidos nucleicos e daí vai, né, uma série de coisas, a planta vai necessitar bastante da ureia aí para uma segunda aplicação, que é a fase que a planta já vai estar bem estabelecida no solo e a partir daí ela vai começar a alongar, tanto a questão do caule, engrossar, como a questão do tamanho. Então ela vai começar a subir seu tamanho. Então daí vem a correlação com a ureia. Porém, imagine o seguinte, se no seu solo não tiver nada de potássio, quando você aplicar uma ureia, a tendência aí é que a sua planta não desenvolva da melhor forma possível, porque, né, não tem potássio no solo. Então daí a importância de você aplicar um NPK para uma primeira adubação de cobertura no seu milho. E também, né, depois da aplicação de ureia, que o milho começou a crescer, vem uma fase fundamental, que é a fase de enchimento de grãos, né? Então, terceira adubação de cobertura, onde entra mais uma vez um NPK, por exemplo, um 16-0-20 ou um 20-0-20. Renato, por que, né, essa quantidade de nitrogênio e potássio? A planta vai aumentar nela a curva de absorção de potássio. Então, como você já forneceu uma quantidade boa de potássio na primeira adubação, agora você vai complementar com o NPK mais uma vez. E nesse caso o NPK que é específico em nitrogênio e, né, a questão do potássio. Então, como ele vai absorver mais potássio na terceira adubação aí, né? Então, assim, a correlação dele e nitrogênio, o nitrogênio vai ficar em segundo plano até. Então a planta vai absorver bem nitrogênio, porque em qualquer fase ela vai absorver bem nitrogênio, mas, né, no caso do potássio ela vai absorver até mais nessa terceira adubação, nessa fase de enchimento de grãos, né, por exemplo. Então daí a importância de você aplicar mais uma vez o NPK e não o cloreto de potássio. Renato, então não quer dizer que eu não posso aplicar o cloreto de potássio? Pessoal, você pode, porque tem uma grande quantidade de potássio. Eu estou colocando que é melhor você fazer, né, visto a minha experiência aqui, né, com relação aos plantios e também com relação, né, à questão dos nutrientes. Porque assim, o cloreto de potássio ele vai ter também uma quantidade de cloro aí, né? Então assim, para a planta não é tão interessante em comparação com o nitrogênio. É por isso que eu recomendo que você aplique, né, o NPK também na terceira aplicação. Nesse caso, o NPK que seja concentrado em nitrogênio e potássio, visto que é o que a planta mais vai precisar nessa fase. Então é aquela coisa, pessoal.
Esses, ao meu ver, são os melhores adubos para o milho, mas como eu deixei claro para vocês lá no início, principalmente, né, o NPK, que é uma mistura de vários adubos aí, e as concentrações dos nutrientes, dos macronutrientes principais aí, né, no caso, é boa. Então você pode estar utilizando ele. Você pode estar utilizando o MAP ou um DAP para uma primeira adubação de cobertura? Pode, mas é aquela coisa como eu deixei claro no vídeo. Você pode estar utilizando em uma terceira, né, a aplicação de cobertura, um cloreto de potássio? Pode, mas como eu deixei claro no vídeo, não é tão interessante assim, né, porque vai ter potássio, mas não tem nitrogênio, e nessa fase também a planta continua absorvendo nitrogênio e é fundamental ainda, né, para a planta desenvolver. Então, pessoal, deixando claro aí, esse é o motivo de eu sempre aplicar o NPK, né, no milho, e de eu achar o NPK o melhor adubo para você estar fazendo as adubações de cobertura no milho, né, em conjunto ali com a ureia. Então o NPK para uma primeira e terceira adubação e a ureia para uma segunda adubação de cobertura vai ter uma produção bacana, tem um bom resultado aí. Então, ao meu ver, esses são os dois melhores adubos para o milho, principalmente deixando claro aí a questão do NPK, a importância, né, de você conhecer bem, né, o que a planta precisa, assim como também da importância da correlação entre esses macronutrientes aí, né, onde um potencializa a absorção do outro. Quando falta um no solo, a planta ela vai absorver muito menos a quantidade do outro nutriente, por exemplo. Então, assim, esse equilíbrio você tem que ter. Então daí você fornecer um adubo que tenha todos eles é interessante, né? E principalmente aí quando um depende do outro, né? A sua absorção é interessante que tenha, né, na formulação os dois em uma quantidade bacana aí nesse caso. Então esse foi o conteúdo do vídeo de hoje. Caso tenha gostado do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Sua inscrição é fundamental para o crescimento do canal, então não deixe de se inscrever. Tem muita coisa bacana aí no canal da agricultura no geral. Então ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. E até um próximo vídeo. Abraço!